vocês. Vamos lá, boa noite então para todo mundo que está acompanhando. Boa noite para quem está acompanhando aí no Instagram. A gente vai passar a primeira parte da nossa reunião aqui. Depois a gente vai para o nosso bate-papo. Deixa eu fazer um negócio aqui na tela para eu conseguir ver todos vocês. Aí, agora sim. Agora eu consigo ver todo mundo. Pessoal, está compartilhando? Tá? Show de bola. Hoje nós vamos falar. Bom, primeiro, a gente está começando o mês, né? Mês passado foi um mês, assim, todo mundo que eu conversei foi um mês difícil, mês desafiador, mês de promoção, mês de transição, principalmente para quem é do segmento de moda, né? Então, eu acho que a tarefa de casa já foi passada para todo mundo aí no sábado, a gente tem que acelerar, reforçar a rede social, pessoal, isso é uma coisa que cada vez mais a gente vai ter que trabalhar e trabalhar muito forte, né? E aí, trabalhar trabalhar a gente e trabalhar o nosso time de vendas. Eu vou trazer um assunto para vocês aqui, pessoal, que é um assunto que eu já venho lendo há bastante tempo, e eu achei um estudioso aqui bem interessante, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre procrastinação, tá? Que é uma coisa aí que acaba pegando todo mundo tem a tal da procrastinação, né? E por que que a gente procrastina? Por que que a gente evita fazer as coisas, né? Quando a gente eu, por muito tempo, eu era uma pessoa que eu tinha um nível de procrastinação muito, muito, muito alto, né? E aí, hoje, a gente começa a entender que procrastinar não tem a ver com você ser preguiçoso ou você não querer fazer as coisas, né? A gente vai estudando, a gente vai entendendo, e a gente vai entendendo que o problema não é a gente. Porque muitas vezes a gente acha que, eu não tenho vontade de fazer as coisas, eu sou vagabundo, eu sou procrastinador. E, na verdade, esse professor aqui, ó, que eu não consegui decorar o nome dele, que é o professor Timothy eu acho que é Pichel que fala, né? Ele é um professor da uma universidade no Canadá, e ele estudou 25 anos procrastinação. E aí, pessoal, quando a gente acha que a gente está procrastinando porque a gente tem preguiça de fazer as coisas, os números, os estudos, eles mostram que é totalmente ao contrário. Por que que a gente procrastina? A gente procrastina porque a gente está evitando sentir dor. E aí não é no sentido de dor, né? A gente procrastina, ou o teu funcionário procrastina, ou qualquer pessoa procrastina, porque o cérebro tende a poupar energia. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai tentar o máximo, priorizar, evitar aquilo que vai trazer transtorno para ele, que vai fazer ele pensar, que vai trazer desconforto. Então, a gente está sempre procrastinando, tentando evitar um desconforto. E por mais que a gente seja muito bem empenhado, por mais que a gente seja muito bem determinado, tenha muitos processos, hora ou outra a gente vai procrastinar. Por quê? Porque a nossa energia, a nossa motivação, ela tem um patamar determinado. Então, assim, você tem uma quantidade de energia que você vai gastar por dia. Quando você gasta toda aquela energia, o teu cérebro começa a entrar no modo de poupar energia. E aí, você tende a deixar de fazer tudo aquilo que é muito, muito, muito complicado, tá? E depois, pessoal, eu vou passar para vocês aqui no final, a gente vai fazer um bate-papo, e eu quero passar para vocês aqui algumas coisas que eu fiz para mudar a minha vida como procrastinador, porque eu era extremamente procrastinador. E aí, eu achava que isso era um problema meu, que isso tinha a ver com a minha personalidade, que eu não ia mudar. E aí a gente começa a estudar, a gente começa a olhar, e a gente começa a entender como que a gente pode moldar, como que a gente pode se moldar, e como que, por exemplo, a nossa maior finalidade aqui, de quem está aqui, né, é ajudar o nosso vendedor, o nosso colaborador, né, o nosso funcionário a ser menos procrastinador, e também ajudar o nosso cliente também a ser menos procrastinador, tá? Procrastinar não significa simplesmente atrasar uma tarefa. Muitas vezes, o adiamento é necessário por questões estratégicas ou por mudança de prioridade. Isso acontece também. A procrastinação acontece quando adiamos voluntariamente algo importante, sabendo que isso poderá trazer uma consequência negativa no futuro. A gente já falou aqui, eu já falei para vocês aqui sobre o desconto hiperbólico, né? O que é o desconto hiperbólico? Desconto hiperbólico, sabe aquele negócio assim?
você está saindo para treinar e o teu melhor amigo te chama para comer uma pizza e tomar um vinho. Aí você fica, nossa, cara, faz tanto tempo que eu não tomo que eu não tomo vinho, não como uma pizza, mas eu preciso ir treinar. Aí você pensa assim, mas eu treino a semana toda, né? Todo dia, esse convite não vem todo dia, eu vou comer a pizza e vou tomar o vinho. Isso é um desconto hiperbólico. Por quê? Porque você está dando muito mais valor para o momento do que aquilo que pode trazer mais ganhos no futuro. Isso a gente tem muito na parte, por exemplo, na parte financeira, né? Aquela pessoa que vai comprando por impulso, né? Eu quero um carro com ar-condicionado, eu quero um carro assim, 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 assim. E aí você não tem condição de comprar aquele carro. O que você faz? Você vai lá e você utiliza o desconto hiperbólico. Você vai lá e financia, você paga 3 carros, sendo que se você tivesse um processo, você tivesse um planejamento, você poderia economizar, ficar mais um tempo com o carrinho que você tem e aí comprar um carro lá no futuro, que ia ser muito mais vantajoso para você. Você ia comprar o carro à vista, ia economizar dinheiro do que você fazer isso. Então, chama-se desconto hiperbólico. A procrastinação, ela muitas vezes, ela acaba tendo essa consequência, tá? O problema não está na gestão do tempo, mas na dificuldade de lidar com o desconforto emocional provocado pela tarefa. Ou seja, nosso cérebro é o menor órgão do nosso corpo, mas é o órgão que mais gasta energia, em torno de 20 a 25% de toda a nossa energia. Então, ele está constantemente tentando poupar energia. E pode ver, tudo aquilo que você procrastina, necessariamente, são coisas que você não gosta de fazer. Às vezes, quando você deixa de fazer uma tarefa porque você não tem tempo, você não está procrastinando. Mas pode ver, a maioria das coisas que a gente deixa para depois são coisas que trazem desconforto para a gente, né? Quantas pessoas não querem, eu não quero nem ver quanto que eu estou gastando por mês, porque eu não quero saber quanto que vai dar minha fatura de cartão de crédito. Isso causa um desconforto, porque você vai ver se vai causar um desconforto em você. Você procrastina, você não olha, né? Por exemplo, eu tinha muito esse problema com multa de carro. Não é porque eu levo muita multa, não. É que o carro está no nome da minha empresa, e aí, final do mês, eu tinha preguiça de olhar para ver se tinha alguma multa, para eu assumir lá, para a multa não dobrar. E por muitas e muitas vezes eu fui penalizado porque eu tinha preguiça, porque eu procrastinava, porque eu não queria ver se tinha levado multa e olhar esse relatório. Então, a gente precisa trabalhar na gente, tá? Principais pontos principais, tá? Nem todo atraso é procrastinação, aquilo que eu falei para você. Às vezes você não conseguiu fazer a tarefa. Por exemplo, hoje é o dia que eu organizo aqui minhas postagens, minhas coisas e tal. De manhã eu falo com os vendedores que eu faço acompanhamento, né, nas fábricas lá. E à tarde eu vou fazer minhas postagens. Chegou, agora faltando 10 minutos para nossa reunião, eu não consegui terminar uma tarefa. Essa tarefa estava programada para hoje. Eu não procrastinei, simplesmente não deu tempo de terminar a tarefa, tá? Procrastinação é um adiamento voluntário e desnecessária, quando você não quer fazer aquilo lá, tá? Gente, procrastinação é uma das coisas que mais prejudica o profissional com os seus resultados. É a coisa que mais prejudica a gente, tá? Porque geralmente aquilo que a gente não quer fazer, aquilo que gera mais desconforto, são as tarefas mais importantes para a gente, né? Tem um teórico aí que ele fala uma coisa muito legal. Eu não lembro o nome do cara, depois, se alguém ver o corte aí e quiser escrever o nome, que eu acho fantástica. Ele fala o seguinte: a gente não cresce porque a gente faz o que quer, porque a gente só faz o que quer, a gente só faz o que gosta, e a gente. Qual que é a terceira que ele fala? E a gente só faz aquilo que tem vontade. Para a gente crescer, a gente tem que fazer o que não gosta, o que não quer e aquilo que a gente não está com vontade. E a procrastinação é isso, tá? Mesmo sendo. Mesmo sabendo as consequências, escolher adiar. O sentimento de culpa normalmente aumenta o adiamento. Ou seja, no começo você tem aquele desconto hiperbólico que eu falei para você, mas depois eu faço. E aí, quando a consequência vem, isso acaba gerando um desconforto muito maior. Isso pode causar até ansiedade, pode causar até outros problemas, tá? Aplicação nos gestores. Identifique se o seu colaborador, o seu cliente, né, está sobrecarregado ou realmente procrastinando, né? Isso aí é muito fácil da gente fazer. Evite rotular pessoas como preguiçosas. Então, isso que a gente tem que entender. Procrastinação não tem a ver com preguiça. Procrastinação tem a ver com instinto de defesa nosso. Tem pessoas que têm um grau maior, tem pessoas que têm um grau menor. Mas isso a gente consegue trabalhar. Eu falo para vocês, eu não conhecia alguém que era tão procrastinador como eu alguns anos atrás. Tá? Eu era muito. Investiga o motivo emocional por trás do atraso na tarefa, tá? Olha só que interessante. Procrastinação
é uma fuga emocional. Segundo o professor lá, o Fischl, né? Não sei se é Fischl ou Fischl, procrastinar é uma estratégia inconsciente para aliviar emoções negativas. Quando uma atividade gera ansiedade, medo, insegurança ou desconforto, nosso cérebro procura uma recompensa imediata. Então veja, geralmente as tarefas mais duras, aquilo que é mais importante, né, aquilo que é mais embaraçoso, é o que o nosso cérebro vai tentar procrastinar. Ao responder mensagens, navegar nas redes sociais ou realizar tarefas menores. Sentimos um alívio temporário. Esse alívio reforça o hábito de procrastinar. Pontos principais. O cérebro busca sempre prazer imediato. Seu cérebro vai sempre tentar empurrar com a barriga o problema, ele vai sempre tentar empurrar com a barriga o desconforto, ele vai sempre tentar empurrar com a barriga gastar energia. Então a gente tem que ter, qual que é o principal aqui, pessoal? A gente tem que trazer a nossa consciência, tá? Fugimos do desconforto emocional, aquilo que eu falei para vocês. Tudo que traz desconforto emocional, sabe aquela conversa difícil que você vai procrastinando com, sei lá, com o teu namorado, com o teu marido, com o teu funcionário, com o teu sócio, sabe essa conversa? Então, isso é o teu cérebro tentando fazer você fugir do desconforto, tá? Quanto mais adiamos, maior fica a ansiedade. Mais isso gera ansiedade para vocês. E aí, pessoal, eu lembro que na escola, eu também, quando ia tomar vacina, a gente sempre queria ser o último, né? Só que daí eu comecei a perceber, eu falei, cara, mas os primeiros, depois eles ficam olhando e tirando sarro dos últimos, né? Só que a gente sempre tenta empurrar com a barriga. Quando era criança, sempre fazia tarefa na última hora, e tudo isso gerava muita ansiedade, tá? Aplicação para gestores. Divida grandes projetos em pequenas entregas. Aquilo que eu falei para vocês. Eu acho que eu já falei para vocês aqui do estudo que foi feito no SEALs americano, né? O SEALs americano é a tropa de elite mais difícil do planeta de você conseguir entrar. Pouquíssimas pessoas conseguiram entrar. E aí tem um livro, pessoal, que eu já quero até indicar para vocês aqui para não esquecer. Deixa eu ver se ele está aqui. Cadê o livro, caramba? Ele estava aqui essa semana. Aqui, ó, David Goggins. Esse livro aqui, ó, galera. Ó, lê esse livro aqui, ó. Nada Pode Me Ferir. Ele tem em inglês, do David Goggins. Esse cara aqui, ó, ele fala muito sobre procrastinação. Ele era um grande procrastinador. E um dia ele tomou uma decisão. E esse cara aqui é o único cara, até então, não sei se agora tem, mas era o único cara a ser aprovado nos 3 SEALs americanos, tá? Na Marinha, nos Fuzileiros e, se eu não me engano, é Aeronáutica. Os 3. Esse livro aqui é fantástico. Nada Pode Me Ferir. É muito massa esse livro aqui. Se puder, compre e leia esse livro aqui, do David Goggins. E aí, fizeram um estudo no SEALs e o que eles constataram? Que muitas vezes o cara que era muito forte, o cara que já vinha do exército, o cara que tinha capacidade física, ele entrava no programa e ele não conseguia concluir. E muitos que eram caras franzinos, que nunca participaram de grandes provas, não eram atletas, eles conseguiam terminar. Eles falaram, cara, como que um cara forte não consegue terminar, não se forma, e um cara lá que não tinha capacidade nenhuma, que a gente achava que ia ser no primeiro dia, acaba se formando. O que eles constataram? Quando eles foram entrevistar as pessoas, esses caras que geralmente reprovavam, eles estavam com foco no último dia, só lá na conquista. E essas pessoas que tinham, que conseguiam se formar, que muitas vezes aparentemente não tinham condição nenhuma, o que eles falavam? Eles falavam, não, o que eu pensava? O que eu preciso fazer para sobreviver esse dia? Ele não pensava nem amanhã, nem depois de amanhã, nem depois de amanhã e nem depois de amanhã. E aí, eu me lembro de um versículo bíblico que eu gosto bastante, que diz assim, a cada dia basta o seu mal. Ou seja, você tem que pensar naquele dia. Quando a gente está falando de meta, às vezes a gente está olhando a meta para daqui 30 dias, para daqui 6 meses, a meta ela parece inatingível. Mas quando você começa a fatiar ela em dia, em hora, em semana, ela é muito mais palpável. E eles descobriram, então, lá no SEALs, que o cara, quando ele pensava, o que eu preciso fazer para sobreviver hoje? Amanhã é amanhã. Aí, passei o dia de hoje, amanhã eu vou ver o que eu preciso sobreviver para fazer amanhã, o que eu preciso fazer para sobreviver amanhã. E aí, vivendo um dia após dia, rompendo uma barreira atrás da outra, esses caras conseguiram se formar. E aí, um insight já muito legal é a gente dividir a tarefa que a gente precisa fazer quando ela é uma tarefa
muito exaustiva, muito grande, tá? Trabalhe segurança psicológica. O que é isso, pessoal? Segurança psicológica. É você trabalhar a tua parte psíquica. Entender, primeira coisa, como a questão do aparecer, que eu sempre falo para vocês. Primeira coisa que a gente tem que entender. Isso não é o mal da gente. Procrastinar não é porque a gente é preguiçoso. Não é porque nós temos preguiça. Procrastinar é um instinto de sobrevivência nosso como humano. Só que esse instinto, ele é inconsciente. O que a gente tem que fazer para a gente vencer isso? Trazer ele para a consciência, tá bom? Valorize o progresso, não apenas o resultado final. Isso que eu acabei de falar para vocês. A gente tem que olhar as pequenas coisas que a gente está fazendo todos os dias, tá? Mito da motivação. Olha só que interessante isso aqui. Grande parte das pessoas acreditam que amanhã estará mais motivada. Esse livro aqui fala muito disso, tá? De motivação e processo. Motivação não vale para nada. Quantas horas do dia você está realmente motivado? Quantas horas? E quantas vezes acontecia isso comigo? Gente? Eu ia dormir super motivado. Não, amanhã eu vou fazer. Eu levantava de manhã destruído. Isso, e aquilo me fazia muito mal. Por quê? Porque eu achava que isso era comigo, e não era, tá? O problema é que esse amanhã nunca chega. O professor lá, o Fischel, explica que somos péssimos em prever o nosso estado emocional futuro. Desconto hiperbólico. O ser humano, pessoal, aí é que a gente tem que começar a entender a nossa biologia. Nós somos seres feitos para curto prazo. Nós temos problema com meta de longo prazo. Por quê? Porque isso não faz parte da nossa biologia. Nós somos projetados para o que eu vou comer hoje, onde eu vou dormir hoje, será que eu vou sobreviver hoje? Tá? Claro, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai utilizando mais a nossa parte racional, o nosso córtex pré-frontal, a gente vai trabalhando isso para a gente poder procrastinar cada vez menos, tá bom? Então a gente é péssimo em prever o futuro, tá? Sempre imaginamos uma versão mais disciplinada de nós mesmos. Mas quando o dia seguinte chega, sentimos exatamente a mesma existência. Então não adianta você esperar a estar motivado para fazer alguma coisa. Motivação, pessoal, só serve para te puxar para trás, para te dar uma rasteira, tá? A motivação normalmente surge depois da ação e não antes. E aí eu vou contar uma coisa bem interessante para vocês, que hoje quando eu vou fazer qualquer coisa, a minha satisfação, ela não está mais na coisa em si. Não está mais. A minha satisfação está no cumprimento daquilo que eu vou fazer. E isso me ajudou demais com a procrastinação. Por quê? Porque o que me satisfaz, o que me deixa feliz, é chegar na sexta-feira e falar assim, nossa, cumpri 80% das minhas metas. Chegar no final do dia, como hoje, que faltou 3 tarefas para terminar, mas falar assim, nossa, hoje eu dei o meu máximo, eu cumpri mais de 80% daquilo que eu ia fazer. Porque, gente, a gente não é máquina. A gente não vai conseguir fazer 100% todos os dias. A gente tem que utilizar o Pareto ao inverso. O quê? Se a gente conseguir manter uma consistência de 80% em tudo que a gente vai fazer, gente, a gente vai estar anos-luz acima da média, tá? Então, principais pontos, tá? Esperar motivação é um erro tremendo. Esquece. Para pensar quantas horas do dia você vai estar motivado. E esse livro fala muito sobre isso, tá? O cérebro idealiza o eu do futuro. Só que muitas vezes esse futuro nunca chega, tá? Quanto antes começar, maior a chance de continuar. Então, vai lá e faz. Hoje eu sou assim. Tem que ir no médico? Eu vou no médico. Tem que fazer... Cara, eu não fico esperando. Eu vou lá e faço. Quem tá ao meu redor, que tá comigo, sabe do jeito que eu sou, né? Vamos lá. Aplicação para os gestores. Não espere que a equipe entre no clima. E para isso que a gente tem processo. Quando você implementa um processo, pessoal, eu vou falar para vocês, 90% das coisas que eu fiz hoje eu não queria fazer. Eu não estava com vontade de fazer. Mas como eu tenho o processo bem definido, eu simplesmente sigo o fluxo. Então, quando a gente tem o processo de fazer as coisas, a gente faz as coisas mesmo sem ter o processo. Aliás, mesmo sem ter a motivação. Por quê? Porque a gente tem o processo. Então, tudo aquilo que você vai fazer, crie um processo. Eu tenho processo até para lavar louça, tá? Até quando eu vou lavar louça, eu tenho processo para fazer as coisas. Crie prazos curtos, tá bom? Faça reuniões rápidas de acompanhamento e estimule o primeiro passo imediatamente, tá? Importância das intenções de implementação. Vamos lá. Uma das estratégias mais eficazes apresentadas no livro é criar um plano específico para lidar com momentos de procrastinação, tá? Se eu sentir vontade de adiar, por exemplo, o relatório, então trabalharei nele por apenas 5 minutos. Gente, isso aqui é transformador. Porque quando o negócio é você começar. Depois que você começa, sabe? O problema não parece tão grande assim.
Pontos principais. Antecipe situações difíceis, tá? Defina respostas automáticas. E aqui, pessoal, deixa eu voltar uma coisa aqui. Quando a gente fala de antecipar a situação difícil, o que é antecipar a situação difícil? É ser proativo. Sabe aquele problema que você vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, e ele vira uma bola de neve? A conversa com teu marido, tua mulher, teu esposo, teu namorado, a conversa com o teu gerente, a conversa com o teu gestor, a conversa com o teu sócio. Sabe que quanto mais você vai empurrando aquilo, maior vai ficando? A conversa com o teu cliente, entendeu? Então, a gente tem que antecipar. Se é difícil, hoje, quando a coisa é difícil, é a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Defina respostas automáticas, que é aquilo que eu falei para você. Resposta automática à tarefa que você tem que fazer. Qual que é a melhor resposta automática? É o processo. Se você já tem o processo pré-determinado, você só vai seguir o fluxo. Você não tem nem que pensar muito o que você vai fazer primeiro. Por exemplo, segunda-feira, pessoal, né? A galera que está aí na plataforma já sabe que eu já mandei aquele tabloide para você da minha tarefa. Então, assim, eu tenho duas rotinas. Uma quando eu estou viajando e uma quando eu não estou viajando. Então, eu sigo à risca essas rotinas. Por exemplo, amanhã eu vou ter que resolver um negócio do escritório lá, que cortaram a luz e tal. Então, amanhã eu vou quebrar minha rotina. Eu já sei o que eu vou fazer para adaptar essa rotina, diluir o que eu tenho que fazer amanhã que eu não vou conseguir na quarta e na quinta-feira. Então, a resposta automática é o processo, tá? Reduza decisões no momento da execução. Ou seja, você tem que tomar a decisão de forma mais rápida, tá bom? Crie padrões de comportamento, que são os processos, tá bom? Aplicação para gestores. Antecipe obstáculos nas reuniões. Aquilo que eu falei para você. Quanto mais proativo a gente se torna, menos procrastinador a gente vai ser. E olha só que interessante, pessoal. Eu comecei a usar a agenda há muito tempo atrás. A minha agenda, ela apita. Uma das únicas coisas que tem notificação no meu celular é agenda, tá? Eu não tenho notificação de WhatsApp, não tenho notificação de nada no meu celular. É só agenda. E aí é muito legal, porque hoje a maioria das vezes que a agenda apita, eu já cumpri a tarefa. Por quê? Porque eu já construí esse processo de fazer as coisas, tá? Defina planos de contingência. Aquilo que eu falei para você. Amanhã eu vou perder a manhã inteira, vou ter que ir na Copel resolver um problema, não sei o que, não sei o que. Tudo aquilo que eu ia fazer para a parte da manhã, eu já tá encaixado naquilo que eu vou fazer na quarta e na quinta-feira, sem gerar ansiedade, sem gerar estresse, e eu sei que na sexta-feira eu vou ter entregue tudo aquilo que eu precisava entregar na semana, tá? Trabalhe cenários. Deixa eu só puxar para cá, pessoal. Antes que eles aconteçam. Então, aquilo que eu falei para você, né? Tente antecipar essas coisas, tá? A força de vontade é limitada. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma quantidade de energia no começo do dia que a gente consegue gastar? Ó, outro conceito importante do livro é que o autocontrole funciona como um recurso limitado, tá? Aqui não ficou muito legal o autocontrole, mas vocês entenderam. Ao longo do dia, tomamos centenas de decisões. E aí, pessoal, alguns especialistas falam que nós tomamos entre 35 a 70 mil decisões por dia. Claro que a maioria delas é no automático, tá? Olha só, quanto menor o desgaste mental, menor tende a ser a nossa capacidade de manter a disciplina, tá bom? Quanto maior o desgaste mental, isso aí, menor a tendência de manter a nossa capacidade de disciplina. Por isso, tarefas importantes devem ser realizadas quando a nossa energia mental está mais alta. Entendeu? Comece pelo mais difícil. Na minha rotina, tudo aquilo que é mais difícil, tudo aquilo que eu acho mais chato, é o que eu começo a fazer no começo do dia. Eu tenho que falar, amanhã eu tenho que ligar para 5 clientes. Cara, eu começo do mais chato pro mais legal. Geralmente é o que eu faço, tá? Sempre assim. Pontos principais. A força de vontade diminui durante o dia. Pessoal, isso aqui é neurociência, tá? Pode pesquisar aí no Google. Decisões constantes geram fadiga mental. Se você for deixar para fazer algo difícil na hora que você está cansado no final do dia, esquece, você não vai fazer. Outra coisa importante, pesquise aí, pessoal, ciclo circadiano. É muito importante que você saiba qual que é o teu ciclo circadiano, porque daí você vai saber qual que é a hora do dia que você vai ter mais energia. A gente tem o urso, tem o lobo e tem o urso, lobo e não sei se é a águia, enfim,
Aquela pessoa que acorda naturalmente às 5 horas da manhã, aquela pessoa que acorda naturalmente ali entre as 7 às 8 horas da manhã, e tem aquela pessoa que geralmente acorda mais tarde e produz mais para o final do dia, tá? Vamos lá, descanso melhora a autorregulação. Importante, né? A gente descansar, a gente já sabe disso aí. Dormir bem melhora a produtividade. Isso aí também tem vários estudos que mostram aí, tá bom? Aplicações para gestores. Agende atividades estratégicas pela manhã. Aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Tudo aquilo que é mais difícil são as primeiras coisas que eu faço de manhã, tá? Evite reuniões longas e improdutivas. Quem aqui na plataforma já sabe, né? Nossas reuniões é de 15 a 20 minutos, cronometrado, com tópico, né? Objetivo. Quem já está na plataforma sabe disso aí. Reduza o excesso de decisões desnecessárias. Já falei aqui, inclusive, depois. Lembra, Mônica, daquela vez que a gente criou o Trello lá, que cada vez que um gerente vem tirar você do foco, a energia que gera, o tempo que leva para você voltar ao fluxo que você estava, isso aqui também é muito importante, tá? Então, assim, é urgente? Uma coisa muito legal é usar a matriz Gucci. O que é a matriz Gucci? Pessoal, super simples, pesquisa aí. Grave, urgente e tendência. Se não for grave, se for urgente ou tendência, você pode resolver isso depois. Só vai resolver se for uma coisa muito grave. Principalmente se você tem gestão. Por exemplo, o João Adib, lá da CIMED, ele fala uma coisa fantástica, que toda fábrica deveria fazer com representante. Ele conversa com os representantes dele até ele falou, não sei se é às 8 ou é às 9 da manhã. Das 9 da manhã às 18 horas, a empresa está proibida de mandar problema para o vendedor. O vendedor tem que estar focado na venda. Por quê? Porque, você está lá no meio do atendimento, o financeiro manda um negócio para você lá de um cliente que está devendo. Já vai tirar o teu fluxo, né? Isso serve para o vendedor de varejo também. Na hora da venda, o vendedor tem que estar focado na venda, tá? Vamos lá. Preserve a energia da equipe para atividades prioritárias, tá bom? Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui, pessoal. Deixa eu dar uma acelerada aqui, porque senão... Poder do primeiro passo, tá? Uma das maiores descobertas da psicologia da produtividade é que começar costuma ser muito mais difícil do que continuar. Aquilo que eu falei para você. O que a gente precisa fazer? A gente precisa dar o primeiro passo, tá bom? Vamos lá, pontos principais. Não pense na tarefa inteira. Lembra que eu falei no começo? Fatia ela, né? Foque apenas no início. Foca no início. 5 minutos podem ser o suficiente, tá bom? A ação reduz a ansiedade. A partir do momento que você começou a fazer, a tua ansiedade vai baixar, tá bom? Aplicações. Divida metas grandes em pequenas entregas. Já falei isso no começo para você, tá? Celebre cada avanço. Incentive o progresso contínuo, ou seja, processo todos os dias fazendo as tarefas. Evite projetos sem etapas definidas. Gente, tudo, absolutamente tudo aquilo que eu vou fazer, eu tenho etapa para fazer, tá? Autodisciplina pode ser treinada. Não tá escutando? Tá sendo áudio? Não tô escutando? Deve ser o teu. Deve ser tá o sim, dá para ouvir. Esse não é o teu áudio aí, Mônica. O pessoal tá escutando. Tenta sair e entrar de novo. Vamos lá. Ao contrário de que muitas pessoas imaginam, disciplina não é um talento nato, pessoal. E eu sou a prova viva. Se tem um ser humano que não era disciplinado, que era totalmente indisciplinado, era eu. Era eu. Né? A Carol não vai estar aí, a minha irmã, para falar isso, mas, gente, eu era muito indisciplinado, tá? Ele pode ser desenvolvido da mesma forma que um músculo, com repetição, tá bom? Pontos principais. Disciplina é treinável. Pequenos hábitos geram grandes mudanças. O livro Hábitos Atômicos, ele mostra isso cabalmente, tá? Consistência supera a intensidade. Ou seja, não é você fazer rápido, é você fazer sempre as coisas. Sempre. Não é você fazer rápido, fazer uma vez só, tá bom? A repetição fortalece o autocontrole. Aplicação para os gestores, tá? Estabeleça rotinas claras, trabalhem hábitos de acompanhamento, veja aquilo que você está fazendo, tá? Faça reuniões de acompanhamento e curta frequência, né? Se você tem tipo de eventos.
valorize a constância é mais do que o pico, tá bom? Papel da autocompaixão, tá? O professor lá, o Fischel, alerta que pessoas que se culpam excessivamente tendem a procrastinar ainda mais. Quando alguém acredita que já fracassou, olha só que importante isso aqui, você saber que o problema não é você. Aumenta a sua ansiedade e reduz a sua disposição para agir, tá? Culpa excessiva alimenta a procrastinação. Aprender é mais importante do que punir. E aí eu vivia me punindo, achando que eu era a pior pessoa do mundo, que todo mundo era melhor que eu. Não era. Eu simplesmente não sabia lidar com isso, tá? Erros fazem parte do processo. Sem erro, a gente nem é ser humano, né? Importante é retomar rapidamente. Vai ter coisa que você vai começar e você vai parar. O importante é você ter a consciência que você precisa continuar. Faça feedbacks construtivos, corrija comportamento, não as pessoas. Então, a gente entender que não é o nosso vendedor, que não é o nosso cliente, que não é o nosso parceiro que é preguiçoso. Ele simplesmente não aprendeu a lidar com procrastinação. Tá? Claro, vai ter alguns casos que a pessoa não vai, ela não vai querer se desenvolver. E aí, né, cabe ao gestor, ao gerente, aí você vai ter que tomar alguma atitude, isso aí é normal, tá? Depois eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo aqui semana retrasada, foi muito interessante. Vamos lá. Desenvolva a cultura do aprendizado e estimule a melhoria contínua. Pessoal, semana passada eu estava fazendo triagem para contratar representante. Deixa eu só fechar aqui. Pessoal do Instagram, quer participar das nossas reuniões? Manda uma DM aqui para você entrar na nossa comunidade. A gente, amanhã cedo tem live sobre venda, tá? Um abraço, valeu. Só compartilhar aqui, pessoal. Ô, seu, boa noite. Não tinha dado boa noite, o Ronaldo também tava off. Tudo certo? Essa semana foi muito interessante. Eu tô terminando as contratações aqui para uma fábrica de jeans, eu tô cuidando dos representantes. E aí me mandou uma mensagem um cara de um estado aí, e aí ele falou assim para mim, aí conversando com ele e tal, eu peguei e mandei lá a ficha cadastral para ele. Aí ele pegou e mandou um currículo para mim, né? Aí eu peguei e mandei um áudio, falei, olha, seguinte, cara, eu precisava que você preenchesse essa planilha para mim em Excel, porque eu pego depois as cidades, aí eu jogo no mapa, eu faço um mapa, tal. Ele pegou e mandou um áudio assim pra mim. Ah, cara, sabe o que é, bicho? Eu até tenho interesse aí, mas eu tô na correria. Vê se você consegue aí, preenche aí pra mim então, não sei o que. Aí eu peguei e fiz uma mãozinha assim pra ele, né? Mas a minha vontade de responder pra ele era o seguinte, falei, cara, se você tá na correria e você não tem tempo de preencher uma ficha, você acha que você vai ter tempo de pegar mais uma marca pra vender? Ou seja, o cara já me respondeu, né? Cara, se o cara tá na correria, o cara não consegue preencher uma ficha, parar à noite para preencher uma ficha. Ele não entendeu, ele quer só dinheiro, não quer o trabalho. Deve ser. E eu falei, cara, sabe que antigamente, o pessoal até respondia. Eu falava, cara, mas você não vai ter tempo. Sabe, eu nem respondi o cara, mas eu fiquei pensando, velho, como é que ele vai ter tempo para trabalhar se o cara não tem tempo para responder uma ficha? Né? E essa questão da procrastinação ela é muito interessante, porque é o seguinte, o que eu vejo hoje, pessoal? Isso aí é uma coisa mais que eu apliquei em mim, tá? Tudo aquilo que eu criei constância na minha vida, tudo aquilo que eu criei constância, que eu consegui criar um processo, que hoje eu faço recorrente, são coisas que eu coloquei hora e dia para fazer. Tipo, ler. Ah, eu vou começar a ler. Quando que você vai ler? Ah, eu vou ler final de semana, eu vou ler no intervalo. Não conseguia ler. Ah, eu vou começar a gravar vídeo. Não começava a gravar vídeo. Hoje eu tenho horário para fazer. E aí, assim, quando eu preciso fazer alguma coisa, se eu não arrumo horário, eu não consigo ter consistência. Até hoje. Por exemplo, eu tenho. Se vocês pegarem o meu Instagram ali, tem uns vídeos que eu faço de. Aqueles vídeos de React, que a pessoa fala e você vai pausando e vai falando em cima. Para você fazer esse vídeo, você tem que baixar o vídeo da pessoa, entrar lá no OBS Studio, colocar o vídeo lá e configurando e tal. É um negócio que
Não é muito difícil de fazer, mas você tem que ter um tempinho. E eu não consegui encontrar um tempo ainda na semana que eu vou sentar só para fazer isso. Resumo da história, eu estou fazendo uma vez por mês, uma vez cada 45 dias. Por quê? Porque eu não consegui ainda achar um horário determinado. Ah, mas então quer dizer, então você não conseguiu porque você não tem tempo? Não, eu tenho tempo. Eu tenho tempo ainda para tomar café com os outros, eu tenho tempo para assistir futebol, eu tenho tempo para fazer um monte de coisa. Eu teria tempo a fazer, só que como eu ainda não encaixei isso no tempo, é uma coisa que não é produtiva, que eu não consigo fazer. Eu faço uma coisa que era para fazer a cada 2 semanas, eu faço a cada 45 dias. Por quê? Porque eu acabo procrastinando, mas eu faço depois. Aí chega na sexta-feira, mas eu tô cansado agora, eu vou fazer no sábado. Aí chega no sábado, não, hoje eu tenho que mandar mensagem para todo o gestor, fazer a apresentação, e eu tenho que gravar o programa do resenha, vou deixar para segunda. E aí, entendeu? Porque eu não cravei o tempo para fazer. Gente, e é batata. Tudo aquilo que eu não cravo o tempo para fazer, eu acabo não fazendo. Alceu, boa noite. Boa noite, galera aí. Alceu, como é que você faz para conciliar tudo que você faz e ainda o teu trabalho como sacerdote na igreja, que a gente sabe que toma muito tempo? Primeiro, boa noite para todos. Eu estava sem internet, foi bem complicadinho. Eu estou numa cidade pequena aqui, acho que o sinal da internet vem de a cavalo ainda. Tá onde? Itaiópolis. Não é no Paraná, não é no Paraná, não, né? Itaiópolis é na divisa do Paraná, perto de Rio Negro, Mafra, aqui, Canoinhas. Sei. Uhum. BR-116. Voltei até JBS aqui. É? Então, aí normalmente o que eu faço, né? Normalmente eu tenho uma programação semanal de atendimento. E daí, segunda-feira, por exemplo, quando tem a nossa reunião, daí eu não faço outra coisa, mas quando não tem a reunião, normalmente eu planejo, né, as minhas coisas da igreja. E daí agora ainda me colocaram na equipe de louvor, ainda eu tenho ensaio no sábado de tarde, que eu não tinha, né? Então, essas coisas assim, daí vai encaixando, né? Até onde a mulher deixa. Tem mais a esposa, né? E mais E você isso, tem né? Porque daí Mas... você já está fora a semana inteira, né? Aí, final de semana, você tem que dar teus pulos, né? Para agradar gregos e troianos, senão complica. É Mas, legal, assim, eu pessoal. acho que o mês de julho, no modo geral, ele foi um mês, assim, atípico de todos esses últimos anos. Eu acho que foi um dos meses mais atípicos e que a reação foi mais na última semana. O cliente se animou um pouco e essa semana já começou com o cliente animado. Então, eu tenho a impressão que nós vamos ter um agosto legal e hoje a fábrica pediu para avisar os clientes que vai ser vendida a coleção de verão só até dia 10 de setembro, ou seja, as entregas já foi para final de setembro, então quem adiou vai ter sérios problemas para receber a mercadoria. Deixa eu só entender, julho foi bom para as pessoas, isso? Não, foi ruim. Foi um dos meses mais atípicos, foi um dos meses que eles mais batalharam e que, tipo assim, se você conversar com qualquer tipo de loja, por exemplo, as lojas que fizeram live, que fizeram determinadas coisas, eles conseguiram resultados. Mas Mas, tipo ações assim, eles... promocionais ou preço cheio? Oi? Ações de promoção, promocionais ou preço cheio? Não, ações de vendas, como live, como várias ações, mas mesmo com essas ações, os números não foram aquilo que eles esperavam. Então, se você eu conversei com o pessoal que está indo hoje, em Ponta Grossa começa a Agroleite. Eu almocei com um amigo meu que estava indo para a Agroleite. Ele disse que mesmo no mercado deles, que é medicamento animal, ele disse que foi um dos piores, Júlio. Ele disse que o produtor estava muito seguro, as agropecuárias segurando. Então, aí você conversa com o mecânico, eu conversei com o mecânico sábado, eu fui fazer um reparo no carro,
E ele disse, cara, eu te mostro a planilha dos últimos meses. Julho foi o mês que eu trabalhei mais tranquilo. Nem um dia eu precisei atropelar. Horário até mais tarde. Você sabe que fazem 6 meses que eu não trabalho mais sábado, mas a gente nem um dia passou de 7 horas. Todos os dias a oficina fecha às 7 horas e não tinha carro para entregar, porque foi um mês bem atípico. Sabe que eu acredito, pelo que eu li, pelo que eu vi, e até a gente falou um pouquinho há uns meses atrás, que isso ia acabar acontecendo, porque julho foi mês de Copa do Mundo, né? Galera, por exemplo, a Ambev mesmo, a Ambev faturou bem esse julho aí. Então a galera acabou gastando em serviço, comida, bebida, isso impacta, né? E aí, se você pegar, cara, eu não sei, Ronaldo e Adri, se vocês quiserem compartilhar aí, mas eu não conversei com ninguém até agora que foi meio em julho. Ninguém, nem o pessoal da plataforma aqui que a gente esfola o joelho, não sei, mas eu atribuo a isso, sabe? Eu acho que o pessoal ficou muito focado em Copa do Mundo, serviço, bebida, a gente vê os números da Ambev aí já voltaram a crescer aí. Então, não sei, Ronaldo. Eu acredito que, primeiro, para o segmento de confecção, é uma entre-safra, né? É um compra inverno, compra verão, o próprio cliente final sai de casa e compra o quê, né? Então, no nosso segmento já é uma entre-safra. Mas nós tivemos a desilusão do Brasil, que querendo ou não querendo, isso mexe com uma porcentagem grande né, das pessoas. E, assim, nós que vivemos de comércio, somos sempre pensando para frente. Mas não dá para esconder que nós viveremos, pelo menos até novembro, dias que vamos ter que trabalhar mais um pouco para dar o mesmo resultado. De cada 10 clientes que você conversa, 7, 8 está com medo, não sabe o que será, não sabe o que virá com essa eleição. A eleição, infelizmente, vai mexer muito com os ânimos. Há 4 anos atrás, já foi pesado até o atendimento com cliente, cada um com o seu lado. Esse nós vamos ter que tomar muito mais cuidado. Adri, alguém falou que tá bom aí, que foi bom julho, não? Não, ninguém. Nossa, julho eu tô penando. Esse ano foi um ano Nós bem... pegando o Ronaldo falou aí com relação à política, que vai acontecer. Eu tive 2 situações bem interessantes na semana passada. Em função dessas mudanças, que nem, vamos dizer, por Santa Catarina, que todo mundo que deveria estar com o Flávio acabou tendo uma divisão. Eventualmente, os 2 candidatos tem 2 candidatos de direita vão apoiar o Flávio, mas vai haver um racha bem grande na direita, como já está havendo em outros lugares, aí no Paraná, como vai haver a nível federal, com o negócio do Caiado, da SAB, esse povo todo aí, né? E numa loja que eu atendo um cliente, que o cliente é declaradamente petista, ele estava me atendendo, chegou um outro representante, tal, daí, eu não sei se o representante já teve alguma rixa, algum atrito com ele por causa de política, mas ele perguntou para o representante, daí, como é que está a expectativa? O representante falou, temos que ver se conseguimos defenestrar esse governo, bem essa palavra que ele usou, né? Daí ele perguntou para o rapaz, para o representante, há quantos anos você vende para mim? Ele disse, já faz uns 20 anos, né? Ele disse, pois é, que nesses 20 anos a maioria dos governos foi do PT, né? Então, faz 20 anos que o PT, ou 16, que o PT está botando comida na tua mesa, porque eu nunca pulei uma coleção de comprar de você. Então, antes de você falar do Lula, você lava bem tua boca e olha o que você está fazendo, ele disse. Porque eu nunca deixei de te comprar. E não vou deixar de te comprar porque o teu produto vende. Mas cuidado, eu não sou como outros aí que podem levar isso como revanchismo. Mas veja que eu nunca deixei, você veio aqui, eu nunca deixei de botar comida no teu prato, mesmo com Lula na presidência. Ele disse, então cuide.
E eu tenho a impressão, e outro lojista daí, na mesma semana, a gente conversando, ele disse, cara, a eleição está decidida, nós temos que trabalhar, cuidar do nosso negócio, porque o PT vai ganhar de novo. Não adianta. A direita no Brasil é muito burra. A direita no Brasil, todo mundo quer tentar. E vocês sabem o que vai acontecer? A direita vai para o segundo turno. O Flávio vai com o Lula. Aí vai chegar aquela hora que o seu Gilberto Kassab, que é o cacique que tem a maioria dos prefeitos do Brasil nos 55, é dele, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar em cima do muro. A hora que ganhar o Lula, ele vai apoiar o Lula no Congresso. A hora que ganhar o Flávio Bolsonaro, ele vai apoiar o Bolsonaro, porque ele sempre vive de troca de favor. Ele disse, então, gente, vocês têm que trabalhar sabendo que o Lula vai ganhar. Bem, assim, o cara falou para mim. Seu, eu vou falar para você, eu não fico falando aí, porque, né, a gente também não quer desmotivar os outros. Eu não gosto do Flávio, mas eu vou votar nele, porque eu acho que ele é o que tem, né, tem chance, mas não gosto do cara. Mas enfim, mas eu vou falar para você que o Lula vai ganhar no primeiro turno, cara, porque a direita já tá se matando, vai dividir um monte de voto e ele vai ganhar no primeiro turno. Eu acho que vai dar nem segundo turno. A eleição passada, o que mais aconteceu comigo, e eu falo isso porque eu conversava com um monte de bolsonarista amigo, né, daquela parte mais radical, que eu falava, o cara na loja, donos de loja, isso aconteceu, não foi poucas vezes não. Na frente ali, da frente da loja, ele era lá no cafezinho ele falava assim, votarei no Lula, farei que a minha equipe vote no Lula, que foi os melhores anos da minha loja. Não acho que isso vai acontecer dessa vez, porque não foi os 4 anos, né? Não aconteceram. Mas na eleição passada, eu escutei mais de cliente que na frente da loja era mas lá no cafezinho, na hora do tete, da conversa mesmo, era outro. Mas sabe o que acontece, Ronaldo? Não é mentira, tá? Não é mentira, é verdade. Por quê? O Lula, quando ele, no primeiro mandato dele, ele tinha 2 coisas que eram muito favoráveis para ele. Primeiro, a dívida nossa, ela era muito baixa. Nossa dívida pública era baixa. A Dilma saiu com a dívida a 60% do PIB. Acho que quando o Lula pegou ali, devia ser uns 40, 45, se eu não estou falando besteira aqui. O Lula assume depois de Fernando Henrique, o mercado estabilizado. Não, e ainda o boom de commodity, que a China estava comprando, entendeu? Sim. E o que acontece? O navio foi bom para Aí ele libera aquele dinheiro no mercado, né? Porque talvez foi os anos que mais dinheiro entrou no mercado, todo mundo comprava mesmo. Eu também digo. Oi? Administrar com dinheiro é fácil, né? Exatamente. Só que aí, galera... Não dá para negar que foram 4 bons anos, mas os outros 4 dele, aí já começou a mostrar a cara. Mas o cara... o que eu mais escuto hoje dos meus clientes eu estou devolvendo para a loja o que a loja me deu durante alguns anos. Só que aí, Ronaldo, por que não funcionou agora? Porque agora ele está gastando mais que aquela vez. Mas por que não está funcionando? Porque o que acontece? É mais ou menos assim, você vai no banco, aí você pega um dinheiro emprestado, aí você tem um bom score, o banco vai lá e te empresta 100 mil a 10% ao ano. Você pegou esses 100 mil, você não conseguiu pagar, você renegociou. Aí você renegociou e você chegou lá no banco de novo, que foi o que aconteceu. No primeiro mandato, o custo da impressão de dívida, que não... na verdade, eles falam que imprime dinheiro, mas não é dinheiro, eles estão imprimindo dívida, alguém vai ter que pagar. Esse custo era baixo. Então, o dinheiro que vinha para o comércio valia alguma coisa. Hoje, para ele imprimir tudo isso, o custo é muito alto. Gente, todo mundo aqui já viu o negócio do Banco Master, né? O escândalo do Banco Master, né? Que tinha lá CDB pagando 14%. Gente, o Banco Central, o Tesouro hoje, o Lula, ele está pagando mais que o Banco Master pagava. Entendeu? Então, assim, por que não aconteceu isso agora, nesses últimos anos? Porque o dinheiro hoje não vale nada. Então, ele até está jogando dinheiro na economia. Independente de quem chegar, viveremos alguns anos
até alguém conseguir estabilizar de novo, não será tão fácil assim. Mas vocês acham que O ninguém vai meu conseguir sonho de estabilizar? consumo... Hã? Eu acho que ninguém vai conseguir estabilizar se perder essa. Não. Mas eu falo que mesmo se... Tomara até que seja a direita que entre, indiferente de quem entre, mas que seja a direita. Eu acho que de cara não põe o caminho em ordem, não coloca a casa em ordem. E eu, Demora. particularmente, meu sonho de consumo é que nenhum desses dois estivesse na campanha. Nem Lula e nem Flávio. Esse é meu sonho de consumo. Mas é impossível. Mas é O isso que Antídio Lunelli, Oi, Alceu. o Antídio Lunelli ontem, ele é o dono da Lunender, né? Ele passou para a família, agora ele é o cara da Lunender. E ele é o candidato a senador na chapa do Espiridião Amini, do Chiodini e do João Rodrigues. Ele disse ontem, se houver alguém com juízo nesse país que vote num candidato de direita que não quer nem Bolsonaro e nem Lula, porque nenhum dos dois vai ser bom para o Brasil, porque o extremismo que se criou no país é um extremismo que estraga o país. Ele disse, então, vocês têm que ter na cabeça, quem tem que ganhar é o Ronaldo Caiado. Eu, na verdade, cara, o cara que eu gosto é o Zema, né? Só que eu não vou votar nele porque eu acho que ele tem menos chance que o Flávio. Entendeu? E aí, periga. Qual que é o problema? É sair Zema, Caiado e Flávio, aí divide entre os três e o Lula já ganha no primeiro turno, cara. A direita tinha que fazer o que a esquerda fez. Cara, vamos sair com um candidato. Entendeu? Mas Mas aí o Ninguém Lula abre só ganha mão, o né? primeiro turno se ele fizer 51%. Ele não faz 51% no primeiro turno, cara. Não com faz. a máquina na mão, Ronaldo, Não faz. Não faz, cara. 51% não faz. Deus te ouça. Não. Que ele vai levar, eu também tenho essa percepção. Mas no primeiro turno ele não consegue. Por isso que eu acho que a gente precisa, no primeiro turno, por muitos anos que não fazemos, votar em quem acredita. Porque a gente não vota em quem acredita há muitos anos. A gente vota para o outro não ganhar. Você acha que então eu deveria votar em quem eu acredito? Eu vou partir desse princípio. Meu primeiro turno em quem eu acredito. Ah, entendi. O meu medo, cara, é eu votar, cara, eu votar em quem eu acredito e depois dividir tudo e, entendeu? Esse é o meu medo. Não, mas dividir, pode dividir, porque se der 20, dá 60, ele não leva no primeiro. Está entendendo? No primeiro ele não leva, não tem, a não ser que ele tire um coelho da cartola, monstro. É. Aí não tem o que fazer. E ele é bom Enfim, nisso, galera. hein? E ele é bom nisso, essa tem que ser uma realidade. Ele foi num Eu tô podcast mais semana feliz. passada. Oi, mano. Eu fiquei que eu tô mais feliz que todo mundo falou que foi ruim, Júlio. Não foi Não só adianta. com. A Não, gente foi fica com geral. essa dúvida, será que foi só comigo que foi ruim, né? Não, eu tive Por isso duas que é bom- lojas que Mônica, Por isso que é bom ninguém se engana. por isso que é bom Aqui essas ninguém se reuniões, engana. né? Porque a gente troca essa ideia, né? Oi, você, desculpa. Aqui ninguém se engana, a gente tem que ser transparente, não adianta tampar o sol da Isso aí. peneira. Não, e assim, isso só aí. que daí não dá para usar isso como desculpa. E sim, o que eu fiz com meus times? Essa semana só reunião e estudar. Por quê? Porque se a gente deixar, vai vir reflexo para os próximos, porque daí. Mas assim, não punir ninguém do tipo, porra, mas não dizer assim, tá tudo bem, o governo tá ruim. Não pode normalizar. Não, o cenário não é Sim. bom, mas se duas lojas passaram de 80% e duas lojas não, é por quê? Então, daí todas estariam ruim. Então, vamos isso ver aí. o que duas trabalhou e as outras duas não trabalharam, né? Bater a meta, ok, não mudou, mas sem hipocrisia, sem achar muleta, né? Como eu falei, vão ter que fazer mais para chegar no resultado.
Tá? O cliente que eu atendi de manhã falou... Vocês que é de loja, eu vou perguntar porque nós temos debatido muito no nosso grupo de representantes. Desconto, campanha, está fazendo vocês terem interesse em comprar? Desconto do quê? Não Desculpa, preço. repete. Não preço, desconto. Aí eu tenho um produto por 10, vou te dar um desconto pontual de 10%, está te fazendo comprar? Não, a Peraí, Coach substituiu esse mês que passou. Ô, Mônica, mas peraí, responde o Ronaldo, porque o Ronaldo é representante da Mesh também. Eu sei que você compra muita Mesh. As promoções da Mesh para você faz efeito ou você compra quando precisa? Como é que é aí? Não, por exemplo, a Mesh lançou uma promoção agora, não sei, de 15%. Sim. Eu não vou. Reponho, faça uma ação com o teu cliente, para o seu cliente, que nós vamos repor o estoque com 15%. Isso te anima a comprar? Não, Fer, não me anima. Era essa a resposta? É isso que eu queria entender. Porque o que nós estamos debatendo no nosso grupo é que nós não precisamos mais de campanha de desconto. Nós precisamos de produto com preço. E outra, gerar desejo. Eu estava lendo hoje no retorno da minha viagem, no outro mês, Fer, eu vou viajar para Espanha, enfim, vou fazer Europa. E daí eu estava lendo dos cafés lá. Quais são as estratégias? Mandei, inclusive, no meu Ideias e Marketing que a gente trabalha. Falei, gente, as pessoas não querem só ir lá tomar um café, elas querem ir lá comprar camisa que só naquele café tem. Então, assim, parem com essa história de vamos fazer desconto. Não, nós vamos ter o cartão alimentação para facilitar quem quer ter um produto. A gente vai ter facilitadores, mas a gente nunca vai fazer promoção, a gente vai em busca de marcas talvez mais, porque paladar não retrocede. Eu estou vendo o quê? Que as pessoas não estão mais querendo nem Malve. As pessoas estão comprando Hering porque tá moda, Malve ninguém mais está querendo. Então, assim, nós vamos ter que parar com essa história de hipócrita de desconto, que eu acho que nos diz essas lojinhas... Experiência. Comprar. Por exemplo, eu ganhei 2 blusas da Columbia, então mandei mensagem pro Fer e falei, não, já resolvi. Cara, eu voltei para cá extremamente realizada com a blusa da Columbia. Daí hoje eu fui pesquisar quanto o custo é muito alto, mas eu fiz qual conta? Não, mas eu vou ter um pouquinho, por quê? Porque daí a pessoa vai comparar com Up. A pessoa vai dizer, não, eu vou ter uma Columbia, mas eu vou comprar Up, porque se a Mônica vende Columbia é foda, Up também é, porque ela não vai se sujar. Enfim, então é isso que nós vamos ter que trabalhar. Viu, Mônica, você falou da questão... Fez uma campanha agora, assim, parecia que estavam dando. Eu agradeci a Coach. Você me mandou esses dias atrás lá, as t-shirts dele, super barato. Outra, R$84 jeans. O que é isso? Meu Deus. Não, eu posso mandar para vocês, é um absurdo. Tá. Daí eu agradeci, eu estava em viagem, falei, muito obrigada. Na verdade, não é. Você sabe, Fer, que eu não compro coisa de ponta, não é o meu estilo. Daí ele vai perder uma oportunidade. Não, daí não me respondeu. 3 dias depois me chamou, vai perder uma oportunidade. A minha vontade era lavar a alma, mas eu tava sem tempo, tava com preguiça. Dizer, como aí? Vou perder uma oportunidade. Você lembrou de mim 3 dias depois? É porque você não deve ter vendido nada, seu mané. Então, porque se eu estou perdendo a oportunidade, ele nem ia ter mais produto para ter que me chamar de volta, né? Então, ninguém mais está querendo preço. Olha só que interessante, Mônica. Mas é o hoje de manhã eu achei... Da Leves. Hoje de manhã, o cliente que eu atendi, eu achei bem interessante, porque eu cheguei um pouco mais cedo na loja, para chegar mais cedo, e quando ele chamou a equipe, né, ele disse, gente, o mês começou sábado foi uma bênção, foi muito bom, mas agora, a partir de hoje, acabou a Copa do Mundo, e agora nós vamos virar o jogo para o nosso lado. Ele disse, então, agora aquela peça que nós não vendemos em julho, vocês vão vender agora, vocês vão aumentar o PA de vocês, é Semana dos Pais, a gente está com bastante coisa legal, então já se concentrem, e vocês não vão vender uma polo, vocês vão vender uma polo, vão vender uma meia, se concentrem em aumentar a quantidade de produtos vendidos para o mesmo cliente, e vamos em frente, porque a gente vai recuperar o que julho já passou, não vamos chorar sobre o que aconteceu em julho, e vamos rir quando nós chegar e fechar o mês de agosto, e saber que agosto foi um mês excelente, que cobriu o que a gente não fez em julho. Assim, eu achei bem bacana da maneira que você colocou para a equipe. Nossa, é bem legal. Gente, deixa eu dar um dado para vocês aqui.
Saiu agora os dados de inflação lá dos Estados Unidos, e só para vocês terem uma ideia, você sabe que os Estados Unidos é o país que mais gera consumo, né? A maior parte do PIB americano está em cima do consumo. O consumo lá está diminuindo, tá? O consumo de bens e está aumentando o consumo de coisas que trazem experiência. Isso que a Mônica falou, olha só que interessante. Ralph Lauren, Prada, Louis Vuitton, Gucci, Tiffany e várias outras marcas aqui, ó, lançaram cafeteria dentro das próprias lojas. Por quê? Ah, eu tava lendo sobre cafeteria. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que você não pode mais vender produto. As pessoas querem, antes do produto, a experiência. Então, o que a gente tem que dar para o nosso cliente? Por exemplo, principalmente você, né, Ronaldo, que vende cueca. Cara, para o teu cliente conseguir vender uma cueca para o cliente dele sair de casa e comprar uma cueca ou uma meia da Mesh ou um sutiã da Xi na loja, o cara tem que dar uma experiência para o cliente, porque senão ele vai comprar na internet. Entendeu? E é isso que a gente tem que entender. A gente tem que parar de ser vendedor de produto. E a gente tem que entregar serviço para o nosso cliente. Né? Eu já batia muito em cima dos meus clientes para trabalhar a equipe de venda, e eu faço isso com a equipe de venda, porque cueca e meia não é venda, é final de venda. Ninguém sai de casa para comprar cueca e meia. Não adianta dizer que você para comprar cueca e meia, que é mentira. Lá na hora que você consegue vender cueca, meia, ou no máximo alguém que saiu, vou dar um presentinho e compro uma cueca. Então, assim, cada vez mais, se a loja não trabalhar essa venda periférica, essa venda, ela vai perder para a internet, como loja de celular perde, como loja de... Perde, porque é produto que não tem o erro. Você não vai errar no tamanho. Bem isso. Então, assim, em cima de experiência, de trabalhar, jogar cueca e meia dentro de ação com calça, eu preciso vender aqui, semana da calça. Oi? Colocar no condicional, porque ninguém vai sair comprar uma meia. Agora, se vem, ainda mais, vou arrumar uma mala. Cara, tem que criar, porque eu não acredito que a loja física vai acabar, pelo contrário, eu acho que cada vez mais vai ter gente que quer a loja física, só que vai ficar quem for diferenciado, não adianta. Isso vai ser, acabando no final, a hora que separar o joio do trigo, o comércio vai se fortalecer. Porque vai parar de ter o venda por venda. Isso aí. Ronaldo, uma coisa legal, não sei se você já viu essa expressão, mas eu uso muito, tudo que é muito simples para mim me marca muito. Você sabe que o McDonald's é a empresa que mais vende batata no planeta, né? Sim. E você sabe qual é a estratégia deles? Por que eles vendem tanta batata? É por causa do combo, não é? Não. Você sabe, Mônica? Você sabe ou você sabe, Adri? Eu sei porque que eles você fala oferecem. muito. Porque eles oferecem. O vendedor, sim, cara, principalmente o cara... Por que o cara não vende cueca e não vende meia? Porque o vendedor não oferece. Cara, é a coisa mais simples da face da terra. Ô, João, e aí? Deu certo o calçado? Então, a calça... Deu. João, você deve estar precisando de cueca e meia. Putz, cara, é verdade mesmo. Cara, é só oferecer. O vendedor não oferece, cara. É o tal do simples, né, João? Fer, por que o Mac mais vende batata? No mundo, o McDonald's é a empresa que mais vende batata no planeta, por um simples motivo. O vendedor oferece a batata. Simples, só isso. A gente não vende porque não oferece. Essa parte de usar o simples, eu não sei, faz muito tempo que eu não vejo falar dele. Tinha um dono de distribuidora de doces no Rio de Janeiro, chamado David, que ele falava que o nome dele era Davi, depois que ele ficou rico é David. Era um palestrante. Ah, legal. E ele inaugurou uma loja, no Rio de Janeiro, e o marketing que ele fez para a loja foi 100 metros antes, catar aquela faixa simples, aquela faixa, né? E mandou escrever: daqui a 100 metros, não olhe à sua esquerda. Todo mundo vai olhar.
Então, é um marketing simples, cara, é que a gente às vezes esquece e que faz acontecer. É pretinho básico, né? É o pretinho básico. Gente, show de bola. Hoje até passou uns minutinhos aí, quero... depois eu vou gravar, vou mandar para todo mundo aí. Eu estava com vontade de dizer que depois de eu ver qual era o assunto, eu ia procrastinar a reunião, mas no fim ela foi muito boa. Fê, eu até foi bom, escrevi gente. aqui. Você conseguiu fazer o procrastinar não ser um tédio, algo que eu fico com raiva das pessoas que procrastinam. Mas no final é um instinto de defesa. Densidade de... Olha que bonito que a gente transformou isso. Foi muito bom. E é legal que a gente falou até de política, mas não com viés de político, mas sim do impacto que vai ter no varejo. E a gente tem que falar disso, não tem jeito, né? Faz parte do negócio. Não tem como topar o sol com a peneira, né? É isso aí. Gente, obrigado então, tá? Essa semana abençoada para todo mundo aí, vamos conversando. Ô, seu, 9 horas tem Atlético e Vitória, hein? Copa do Brasil. E Mônica, abençoado a todos. Mônica, ajeite as suas madeixas. Vamos tirar foto. Vai lá, o seu. Eu vou tirar também, porque às vezes é o seu. Ele esquece que eu sou pessoa de Jesus também. Ele me deixa... Não eu. Pode ser? Vamos lá. Vai lá. Pix. Opa, tô me escondendo. O seu, você não está sendo um bom fotógrafo. Deu ou não? Deu. Show de bola. A Mônica saiu de celular na mão. É que eu tava tirando foto. Desculpa, vai. Viu, seu? Posta lá e marca a gente. As músicas que você coloca lá é sempre legal. Tá, você quer sem celular na mão? Ou tá bom? Da tela. Sobe um pouquinho na tela, Ronaldo. Baixa um pouquinho tua câmera. Opa, vamos lá. Agora só sim, 3x4 agora... é o seu. Ó, ia ficar... Tem que mostrar só 3x4 só. Show de bola, gente. Valeu. Conversamos. Um abração aí. Até. Um abraço para todos. Até. Tchau. Tchau.